Olá, pessoal, tudo bem? A gente aqui, mais uma aula, seguindo os estudos do livro do Timothy Keller, né? Gálatas para você. Nós estamos no capítulo 5, na segunda parte, e o capítulo 5 trata do capítulo 3 de Gálatas, e desta vez vamos estudar os versículos de 6 a 14, que é a segunda parte aí do livro, no capítulo 5, tá bom? Já estou com saudade de vocês, não vejo a hora de voltar ao nosso EBD aí, todo mundo junto, falando e trazendo aí pontos de vista muito interessantes a respeito dos nossos estudos, tá bom? Deixa eu apresentar a minha tela aqui. Então, só relembrando aí, nós estamos estudando o livro de Gálatas, que Paulo contesta muito a forma como os judeus enxergavam o evangelho, e eles estavam criando um novo evangelho, né? Então, a gente lembra do capítulo 1, que ele diz que se ele mesmo, Paulo, chegasse com o evangelho diferente daquele que ele tinha pregado, que fosse anátema, né? Então, no capítulo 3, ele traz um foco relacionado à lei versus os esforços da carne. Então, a semana passada nós falamos um pouco disso, a respeito dos esforços da carne que são em vão. E agora, olha que interessante, Paulo, ele traz a figura de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, e a sua fé lhe foi imputada como justiça. E Abraão é o pai dos judeus também, olha que contraste interessante. Então, Paulo traz a figura de Abraão, que os judeus consideram como seu próprio pai, para lhe mostrar. Veja, Abraão, o judeu Abraão, seu próprio pai, viveu pela fé, porque vocês estão vivendo pela lei, ou tentando trazer elementos da lei para sua fé cristã. Então vamos ler juntos, Gálatas 3, 6 a 14. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que não são da fé são filhos de Abraão. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas na lei no livro, que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos, e aí não consigo chegar ao resto aí. Apresentando Abraão, então vivendo como judeu Abraão. Então versículos 6 e 7 aí a gente acabou de ler. Então, o fato de Abraão ter crido em Deus e por meio da fé, né, ter seguido as orientações de Deus, lembrando que Abraão ele foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela e ir para a terra prometida. Abraão também foi convidado a sacrificar seu filho. A mulher de Abraão, né, Sarai, primeiro Abraão, Sarai, depois Sara, ela era estéril, e aí ele seria o pai da grande nação. Então, a fé de Abraão foi imputada como justiça, mas Paulo argumenta com os judeus de que essa fé não lhe era um direito, né? Ele não conseguiu, não conquistou esse direito por seus esforços. Isso lhe foi dado, isso lhe foi imputado, né? E aí lembrando também, pensa na cabeça do judeu ali, que tinha Abraão como pai, né? Como eu falei no começo da aula, o judeu ali de Gálatas, da igreja de Gálatas, trazendo elementos da lei para viver um evangelho falso, e agora Paulo diz, olha, Abraão, o pai de vocês, vive de forma diferente, né? A fé dele foi imputada como justiça. Olha que interessante
né, nos versículos seguintes, que Paulo cita Gênesis 15:6, né, que diz assim: "E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça." Douglas Moo diz o seguinte: se compararmos outros versículos em que a mesma construção gramatical é utilizada aqui, a conclusão é de que a fé de Abraão como justiça não lhe era inerente. Então, Deus confere um status legal a Abraão. Ele está livre da condenação pela fé. Isso lhe é dado. Então, o que significa tudo isso? Significa que Abraão creu, né? Ele creu na fé, ele creu em Deus, ele creu nas promessas de Deus, e ele foi livre da condenação que a lei trazia, e a fé dele lhe foi trazida como justiça, né? E olha, quem faz isso por nós hoje, né? Jesus Cristo faz isso por nós, nós vamos ver aqui mais no meio, para o final da lição. Então, Paulo também, quando escreve a igreja de Roma, ele traz essa argumentação muito parecida, né? Então, ó, Romanos 4 e 5 diz o seguinte: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. E aqui o contexto é justamente esse, né? Aquele que não faz ou não traz sobre si algum tipo de penitência, de trabalho forçado para galgar ou conquistar a sua própria fé. Mas não aquele que faz isso, mas o que confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Lembrando também que, né, estes argumentos de Paulo, que apresentados no capítulo 3 de Gálatas, também são chocantes, né? Já falou bastante aí da conduta de Pedro, quando aqueles judeus mais, vamos dizer assim, tradicionais chegaram, e ele ficou com vergonha de mostrar que comia com gentios. Porque, então, né, fazendo uma confusãozinha aí na vida cristã. E aí, né, Paulo trazendo toda essa argumentação a respeito da fé versus a lei. Aí um dos subtítulos dessa lição é Seja como Abraão. Então vamos ler novamente Gálatas 3, 7 a 9. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. A fé salvadora é acreditar na promessa do Evangelho. E aí a fé salvadora não é baseada em nosso desempenho, né? E olha que interessante, né? Fazendo paralelo de novo com a vida de Abraão, e o próprio trecho diz que o Evangelho foi anunciado primeiro a Abraão, justamente por essa questão da fé. Quando Abraão tentou fazer algo por seu próprio mérito, né? Ouvindo a sua esposa, ele tomou Agar, né? Coabitou com ela, e aí teve um filho, Ismael. Esse filho Ismael, hoje, né, Ismaelita, se uniu com a família de Esaú, filho de Isaac e Sara, se transformaram no grande povo islâmico aí, né? Isaac, depois Isaac, Israel, as 12 tribos de Israel vêm de Isaac. Então, Ismael não foi, a geração dele não foi pela fé, a de Isaac sim, porque Isaac é filho de Sara, Ismael é filho de Agar. Agar foi a tentativa de Abraão de ter um filho por meios normais. A Agar é estéril, então, Sara é estéril, então vou tentar com Agar, e Agar gerou. Sara foi o filho da promessa. Muito interessante isso. Então, como isso é para que nós pensemos, né? Como temos vivido, né? Como temos reagido em relação às circunstâncias da vida, né? Nesse momento do Covid-19, né, mais uma vez, a gente, né, poxa, o vírus começou, o vírus está lançado, se sempre houver uma pessoa por aí, até que não haja vacina, né, a facilidade de ser contaminada é muito alta, nossa, que risco corremos? Não podemos esquecer que Deus está no controle, Ele é Deus, Ele determina, Ele cria as coisas, né? Ele tem vários exemplos na Bíblia, né? No Velho Testamento, ficam muito claros quando Deus determina essas coisas, né? As pragas do Egito, por exemplo, é só uma delas, muitas vezes com o povo de Israel, né? Muitas questões onde Deus determina
esse tipo de coisa. E nós estamos vivendo isso. Precisamos descansar, precisamos ter certeza de que Ele está no controle. A mesma fé que nos salvou é a fé que vai continuar na nossa vida cristã. Então, aí depois ele compara dois tipos de pessoa. Então, 3, 9, 10. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, ter fé como Abraão traz bênção. O resultado de viver pela lei traz maldição. Olha o contraste. Surgirá ansiedade e eu coloquei segurança, mas é insegurança pela busca do padrão perfeito. Então, se nós vivemos pela fé, viveremos como Abraão. Isso é bênção. Se nós vivermos pela lei, isso nos trará maldição, trará ansiedade. Por quê? Porque eu sempre buscarei um padrão. Qual é o padrão correto? Como eu devo viver? Onde eu me balizo? É Jesus, tá? Jesus tomou o meu lugar. Nós não conseguimos cumprir a lei, né? Fazendo um paralelo de novo, né? A gente pode tentar fazer de tudo para se precaver do coronavírus, do Covid-19. Fazer de tudo, álcool, gel, máscara e tal. Mas se Deus quiser que nós sejamos infectados para os propósitos e desígnios deles, seremos, né? Muito, muito interessante isso mesmo, e essa forma de viver. Então, vivamos pela fé, né? Tenhamos a fé que Abraão teve para que nós, então, sejamos abençoados por Deus. A maldição afastada. Então, 3, 11 a 14. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, e o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos promessa do Espírito. A maldição afastada. Jesus Cristo tornou-se maldição em nosso favor. Ele tomou o nosso lugar. Pessoal, isso é muito forte. Entendeu? A salvação, a cruz, representa muita coisa. Não sei se nem no céu nós seremos capazes de saber o quantas coisas aquela cruz significa para nós. Jesus não apenas retirou a maldição, mas ele nos substituiu, né? Ele foi considerado por Deus um pecador. Então nós, porque pela substituição, somos considerados por Deus justos, sem defeito. Isso pela fé. Né, o Timóteo Ferreira escreve assim: nós não começamos pelo Evangelho e depois passamos para algum estágio mais avançado. Não, nós começamos e terminamos, e todo o nosso processo é por meio da fé no Evangelho. Cristo nos substituiu, ele tomou o nosso lugar, ele foi considerado pecador e nós justos. Né, então, fazendo essa troca, uma coisa pela outra. Incrível, né? Incrível o que Jesus Cristo faz por nós. E como é, entre aspas, fácil, se nós conseguíssemos viver apenas pela fé. Né? Não ficaríamos tão preocupados, ansiosos. Né? Vários versículos da Bíblia falam sobre ansiedade. Mateus 6, né? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Por que vos preocupais com o dia de amanhã? O dia de amanhã Deus pertence. Aí depois nós temos Filipenses, né? E uma série de outros versículos. Então, viver pela fé retira a ansiedade, né? Retira essa falta de respiração, né? Esse medo, essa inquietação do nosso coração. Então, o apelo aqui é para que nós, de fato, continuemos o ato inicial da nossa salvação, que foi por meio da fé, na nossa caminhada com Jesus Cristo, pela fé. Então, ficam aí algumas perguntas para reflexão. De que maneira o fato de nos ser atribuído justiça muda o modo como vemos a nós, ou como vemos a nossa vida cristã, ou como vemos o próprio Jesus? Você já experimentou, ouviu outros experimentando a maldição psicológica de viver pela lei? Já pensou o peso? Aquela pessoa que, os franciscanos lá, o pessoal da Igreja Católica, que vive buscando cumprir coisas, né? Rezando e não sei o quê. Perdão, com total respeito, mas não é o que a Bíblia fala e como nós conseguiremos ou seremos salvos. Qual a verdade em Gálatas 3, 13 e 14? O entusiasmo hoje, né? Que Jesus Cristo nos substituiu. Isso é incrível. Eu espero que tenhamos tido a oportunidade aí de refletir um pouco
E, mais uma vez, fica aí o apelo para que nossos corações se acalmem nesse momento difícil que estamos vivendo, algo que nunca ninguém viveu. Vivamos pela fé também, vivamos pela fé ao Evangelho, vivamos pela fé influenciando outras pessoas, tá bom? Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma lição. Abençoe a vida de todo aquele que ouvir esta aula, Pai, e que os nossos corações estejam prontos para aprender mais a respeito do que é viver de fato pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Mais uma vez digo que estou com saudades e espero vê-los logo. Um grande abraço.